Olá, turma. Boa noite a todo mundo. Nós estamos retomando aqui as aulas de história nesse período de afastamento. E assim como foi a semana passada, essa semana ela vai ser também uma atividade que vocês deverão executar durante toda a semana, que vai se decorrer do dia 20 até o dia 27. Então, até sexta-feira, vocês terão esse tempo essas atividades que eu irei colocar disponível aqui para vocês no grupo, tá bom? Então, na semana passada eu pedi para que vocês pudessem escrever, anotar, desenhar ou até mesmo colar figuras que significassem como foi o período da Guerra Fria, que foi após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí a quebra da hegemonia da Alemanha. Então, a Alemanha ela sai perdendo na Segunda Guerra Mundial. Só que nesse período aí, nós teremos a ascensão, o crescimento de duas nações muito importantes naquele período, que foi os Estados Unidos e também a União Soviética. Para quem não lembra, a União Soviética ela teve que sair mais rápido, ou seja, antes do fim da Segunda Guerra Mundial, pelo fato que naquele período nós tínhamos aí uma revolução chamada Revolução Russa, onde que a população russa ela achava, ela estava pressionando o governo russo em sair da guerra pelo fato que se tinha os grandes problemas internos, problemas da própria Rússia. Então a gente vai ter aí a saída da Rússia e ela saindo esse nome para poder se tornar a Revolução. A gente vai ter uma Revolução Russa para poder se tornar aí a União Soviética, tá bom? URSS, União Revolucionária Soviética Russa. Então a gente vai ter aí esse surgimento da União Soviética justamente, principalmente aí no período da Segunda Guerra Mundial, certo? Como a Segunda Guerra Mundial se encerrou, nós estamos agora no período da Guerra Fria, nós teremos aqui como poder entender esse período da Segunda Guerra e depois a gente vai ter aí a Guerra Fria, que é o conteúdo que vocês terão agora, tá bom? Olha lá. Como eu falei para vocês, a gente sempre vai colocar algo contra o outro, antagônicos, ou seja, o que um defendia, o outro falava o contrário. Vou colocar aqui duas cores bem distintas, o azul e o vermelho. Elas sempre serão uma forma da gente entender como que cada um defendia um lado. Onde a gente vai ter, por exemplo, aqui o azul representado pelos Estados Unidos e o vermelho defendido também pela União Soviética, tá bom? Então vamos lá. A gente vai ter aqui, em relação aos Estados Unidos, vai ser fundada aí esse período em 1949. A gente vai ter aí a Força Norte-Americana podendo ter aí uma defesa melhor. A gente vai ter uma área de hegemonia dos Estados Unidos, que é justamente todas essas regiões em azul que vocês estão enxergando no mapa. É uma região onde estava tendo o apoio dos Estados Unidos. Lembrando que na Europa, apesar da Rússia estar inserida aí também na Europa, tínhamos países da Europa que estavam aderindo toda uma ideologia estadunidense, sabendo que os Estados Unidos tinham uma forma de economia política muito melhor do que a União Soviética, na opinião deles naquele momento. Então a gente vai ver aí tantos lugares na Europa tendo aí esse lado para defender os Estados Unidos, mas também o próprio Canadá, que faz fronteira com os Estados Unidos aí no continente americano, estará do lado dos Estados Unidos. Além disso, a gente vai perceber, como já foi falado, no Ocidente Europeu e na América do Norte, a hegemonia estadunidense ela estava crescendo muito. Lembrando que posteriormente eu vou falar para vocês o que cada um defendia, tá bom? Olha lá. Do outro lado, a gente vai ter aí o Pacto de Varsóvia. Para quem não lembra ou para quem não sabe, Varsóvia é a capital da Polônia, que foi sempre aí um símbolo em relação ao começo da Segunda Guerra Mundial, como vocês sabem, que foi a partir da invasão da Polônia que aí nós tivemos aí o início da Segunda Guerra Mundial. Então a cidade ficou conhecida, a cidade ficou um símbolo para esse quesito da União Soviética.
Então a gente vai ter, por exemplo, aí o Pacto de Varsóvia, que foi fundado em 1955. Essa área de hegemonia da União Soviética é toda essa região que vocês estão vendo no mapa em vermelho. Então agrupava países, por exemplo, como a Rússia, a Letônia, a Lituânia, a Estônia, Cazaquistão e outros países, tanto da Europa, mas também da Ásia. Tá bom? A gente vai ter a defesa do socialismo e vai pegar também a parte do leste europeu. Então percebam que o que tem um, o outro vai dizer o contrário. Um é antagônico do outro. Aqui não existe mocinho, não existe vilão. Não é isso que eu quero que vocês pensem. A questão aqui é que um defendia algumas ideias e o outro dizia o contrário. Quando a gente pensa em alianças, então a gente tem que pensar que alguns países concordavam com as ideias de um, enquanto que outros concordavam com outros, tá bom? Então, olha só, vou passar aqui a imagem, vocês vão entender. Como eu falei para vocês, eu vou separar as duas ideias, os dois antagônicos aqui pelas cores azul e vermelho. Então pensem que nessa parte aqui na cor azul, nós vamos ter o capitalismo, que vai defender uma livre economia, enquanto que o socialismo vai falar sobre uma economia controlada pelo Estado. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra Estado, nós queremos se referir à questão governamental, à questão econômica, à questão social, ela era controlada pelo Estado, enquanto que pelo capitalismo, defendida pelos Estados Unidos, nós tínhamos aí a mão livre, né? A economia, por exemplo, livre. Enquanto que no capitalismo nós tínhamos aí a democracia, lá no socialismo eles defendiam o partido único. Então só tinha um único partido que poderia assim definir e decidir as questões sociais, as questões governamentais daquele país. Então, por exemplo, digamos que nós tínhamos um partido e nesse partido a gente não teria como opinar quem seria que iria governar naquele momento. Poderia ter ali uma troca de pessoas para governar, mas sempre seria um único partido, é o partido único. Enquanto que no capitalismo não, você tem aí partidos diferentes, ideias diferentes, que podem divergir, mas sempre com a decisão do povo, tá? Aqui, na questão do capitalismo, a gente vai ter uma propriedade privada. Então, por exemplo, a gente vai ter o crescimento das regiões que vão ter aí um controle privado, as fábricas, as indústrias, a economia privada. Enquanto que no socialismo se defendia aí uma igualdade, por exemplo, de territórios, uma igualdade, por exemplo, de lugares onde que você pudesse ter aí a mesmo lugar que você pode ocupar por uma região, você pode ocupar por outra também. Então a gente vai ter, por exemplo, aí as pessoas que podem ter a propriedade igualmente, ao contrário do que acontece em alguns outros países da América Latina e pelo mundo, onde a gente vai ter os grandes fazendeiros, latifundiários. Já no socialismo a gente não vai ter essa ideia, porque todos têm igualdade, todos têm direito à terra. No capitalismo a gente vai ter aí o surgimento da OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, né? Então essas siglas aqui, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a gente vai ter essa organização comandada pelos Estados Unidos, enquanto que lá no socialismo comandado pela União Soviética, a gente vai ter aí o Pacto de Varsóvia, que é justamente aqueles países que estão agrupando a região onde se tem aí o socialismo, tá? Aqui a gente vai ter o comando pelos Estados Unidos. Nós vamos também ter aqui quem irá aí comandar esses países da União Soviética, propriamente a União Soviética, né, que é a própria Rússia. A gente vai ter uma organização também de vigilância, de planejamento e até de espionagem. A gente vai ter a CIA nos Estados Unidos, pelo capitalismo, enquanto que no socialismo a gente vai ter a KGB, tá? E aqui a gente vai ter a comparação de um para o outro. Uns são considerados como países de primeiro mundo, enquanto que do outro lado a gente vai comparar como países de segundo mundo. O que significa isso? Significa que países de primeiro mundo são países ricos, desenvolvidos e capitalistas, enquanto que a gente vai ter aí um país de segundo mundo, são países socialistas, tá? Então, e também estão em desenvolvimento. Então essa é uma comparação para a gente entender
um ou o outro. Continuando aqui, como eu falei para vocês na aula anterior, corrigindo essa data, ela vai até 1991. Então a gente vai ter aí o capitalismo, que é a definição, o conflito político, ideológico e militar entre duas grandes potências do pós-Segunda Guerra Mundial. Então vejam aí que a gente vai ter os Estados Unidos defendendo o capitalismo e vamos ter a União Soviética defendendo o comunismo, tá bom? A gente vai ter a representação das duas bandeiras, a bandeira norte-americana, que vai ser aí essas 13 faixas que vão estar mudando entre o vermelho e o branco, e as 50 estrelas, que significam os 50 estados norte-americanos, tá bom? E aqui é só para significar para vocês aí o que define um e o outro. Nós vamos ter as duas bandeiras que definem cada sistema ideológico, no caso dos Estados Unidos e também da União Soviética. A gente vai ter aí o simbolismo de cada um, que cada um defendia. Então, enquanto de um lado os Estados Unidos defendia a democracia, a gente vai ver na União Soviética aí o comunismo, que era o partido único. A gente vai ter aí essa diferenciação de um para o outro. E bem aqui, como já foi dito logo na primeira imagem, em relação às organizações, o que significa aqui a organização da OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, e também o que vai ser o Pacto de Varsóvia. Então percebam que cada país, cada organização tinha um pensamento diferente, também tinha um planejamento de ação em outros países. Então, por exemplo, se você tivesse algum país que tivesse uma disputa entre duas regiões, a gente tinha aí o apoio dos Estados Unidos defendendo algum lado, enquanto do outro lado a gente vai ter a União Soviética. Então vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que o Brasil tivesse uma disputa entre dois conflitos antagônicos, dois conflitos diferentes. Então a gente vai ter de um lado os Estados Unidos apoiando e de outro lado a gente teria aí a União Soviética. Então percebam que esses dois países eles aproveitavam qualquer conflito interno de algum país para impor a sua ajuda e também para dizer que seu sistema era o melhor. Lembrando que o sistema é capitalista e o outro era o sistema socialista, tá? Lembrando aqui mais uma vez sobre as alianças que já foi dito aí anteriormente, sobre o NATO, OTAN e também a questão da KGB e a questão do Pacto de Varsóvia. Então isso aqui foi só um apanhado do que foi dito nas aulas anteriores para que vocês possam entender. A partir de agora, que vai ser a aula de hoje, que vocês terão que executar até a semana de sexta-feira, que vai ser dia 27, vocês terão que ver esse filme aqui que eu irei passar para vocês, que é O Primeiro Homem, tá? Vocês podem encontrar esse filme aqui, que estará no YouTube. Vou mandar o link para vocês, para vocês poderem assistir no YouTube. E também eu quero que vocês saibam que esse filme, só para que vocês possam entender, que nesse período entre a Guerra Fria, entre a disputa dos Estados Unidos com a União Soviética, eles vão tentar mostrar para o mundo quem é melhor. E nessa tentativa de mostrar quem é o melhor, eles tiveram que ter alguns avanços tecnológicos. E nesse filme a gente vai falar sobre a questão da viagem do homem à Lua. Então, nesse quesito, os Estados Unidos e a União Soviética queriam mostrar para o mundo quais eram aquelas tecnologias que estavam sendo avançadas. Então, a gente vai ter, por exemplo, teste com bomba atômica, vamos ter foguetes e também a questão do homem à Lua, que é a questão desse filme aí, onde que o homem chega à Lua, que comprova aí quem era o sistema capitalista, que estava se desenvolvendo maior e melhor do que o outro. Então, esse filme aqui eu quero que vocês assistam para que me digam depois, no privado, me mandando um resumo do filme e me dizendo se esse filme ele vai estar mostrando a questão dos Estados Unidos ou então a questão da União Soviética, certo? Aqui eu vou mostrar o trailer e vou falar um pouco sobre esse filme e eu espero que vocês estejam bem atentos a ele. Olha lá. Are you sure? Be an Avenger. First man to walk on the moon. That'd be something. We chose a job so difficult, requiring so many technological developments. We had to start from scratch.
Então, gente, vocês podem perceber aqui nesse filme que passará um período onde que a gente vai ter que analisar quais eram essas tentativas onde que a União Soviética e os Estados Unidos queriam para o mundo. Então, eu espero que vocês consigam entender esse processo todo, porque aí a gente vai poder analisar com mais calma posteriormente. Então, a missão que vocês terão que fazer essa semana, até o dia 27, é assistir esse filme, e na quarta-feira eu mandarei algumas perguntas que vocês também poderão responder após assistir o filme, tá bom, gente? Então, essa semana ela será muito tranquila, porque a única coisa que vocês terão que fazer é assistir esse filme e posteriormente responder algumas perguntas em relação a esse filme e fazer, claro, um resumo para mim e me mandar a foto no caderno até sexta-feira. Então percebam que são atividades bem básicas, bem simples e que precisam ser executadas até sexta-feira, que é dia 27. Então, por favor, dia 27 não, perdão, dia 25. Então, por favor, aí executem essa atividade, tá? Eu estarei no privado para tirar as dúvidas de vocês. Eu estou deixando esse tempo maior porque eu sei que alguns estão doentes, alguns também querem descansar um pouco durante a semana. Então eu vou flexibilizar, tá? Eu vou deixar um prazo bem grande de uma semana para que vocês possam estar me entregando essas atividades durante a semana, tá bom, gente? Então, muito obrigado. Eu vou ficar recebendo essas atividades e vou estar anotando de quem está entregando. Obrigado e qualquer coisa, qualquer dúvida, podem estar me procurando.